Pessoal, hoje vamos falar alguma coisa sobre Primeira Guerra Mundial, aquela guerra que na época diziam que seria a guerra para acabar com todas as guerras e que na prática acabou sendo uma das causas da Segunda Guerra Mundial. Vamos ver os antecedentes e as causas desta guerra. Em 1870 houve a unificação de Itália e de Alemanha. Esses dois países entraram também ali na corrida imperialista. Em particular, a Alemanha se tornou uma potência que já concorria com a Inglaterra. Mas, além desse imperialismo, havia a questão do nacionalismo, ali nos Balcãs, que vai ser o pivô ali do início da guerra, a planície balcânica. Ali havia povos de origem eslava, por exemplo, os sérvios, os bósnios, os eslovenos, os croatas, e havia povos de origem germânica, os alemães e os austríacos. Alguns anos antes do início da guerra, o Império Austro-Húngaro havia invadido e ocupado a Bósnia. Ou seja, os austríacos são germânicos e os bósnios são eslavos. Então havia um forte sentimento eslavo de libertar-se da ocupação germânica. Então esses sentimentos de nacionalismo foram chamados de pan-germanismo, ou seja, os povos de origem germânica devem estar unidos onde quer que eles estejam, mesmo que estejam em países de outra etnia, certo? Então esse povo tem que ser incorporado aos povos germânicos, sob domínio germânico. E havia o pan-eslavismo, os povos de origem eslava devem estar unidos e libertos de povos de outra origem, outra etnia. O pan-eslavismo tinha a proteção da Rússia, o grande povo eslavo. A Rússia também era um país imperialista, o maior país do mundo, dominava várias nações, e chamaram inclusive de a prisão dos povos. E havia também a Sérvia, que tinha o desejo de criar a grande Sérvia, ocupando ali a maior parte da Península Balcânica. E havia ali no lado germânico a Alemanha, que era uma monarquia, e o Império Austro-Húngaro, que na época não havia só germânicos, havia também os húngaros, que não são germânicos nem eslavos, são magiares. O que é que vai acontecer? Ali na planície balcânica surgem movimentos contrários que querem expulsar os germânicos. Um desses movimentos foi uma organização terrorista chamada Mão Negra, e havia entre os seus integrantes um camarada chamado Gavrilo Princip. Em 1914, o herdeiro do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, sua esposa e uma comitiva resolveram visitar a Bósnia. A Bósnia sob ocupação germânica, não esqueça. O que vai acontecer? Os sérvios, os bósnios, os eslavos ficam revoltados com isso, em particular a Bósnia, né? E aí a turma da organização terrorista resolve aproveitar para tentar matar. Vamos matar esse camarada, aproveitar a sua visita aqui. Houve a primeira tentativa, um carro da comitiva foi atingido, certo? O arquiduque desceu no prédio da prefeitura, reclamou lá com o prefeito, tudo, e resolveu seguir em frente, né, encerrar a sua visita. Só que na sua saída pegou uma rua errada. Gavrilo Princip, inclusive, já tinha, segundo dizem, desistido da tentativa, só que ele estava nessa rua também. Coincidentemente, o motorista, se isso é teoria da conspiração, não sei, o motorista pegou justamente a rua onde Gavrilo Princip estava, e ele aproveitou para atirar. E matou o arquiduque Francisco Ferdinando, matou sua esposa, foi preso imediatamente. Só que isso aí não significa que vai haver guerra. Levou cerca de um mês para que o Império Austro-Húngaro declarasse guerra à Sérvia. Mas por que levou tanto tempo? Porque o Império Austro-Húngaro estava se articulando com a Alemanha
para, em caso de guerra e em caso da Rússia vir em socorro dos sérvios, a Alemanha vir em socorro do Império Austro-Húngaro. Então as negociações diplomáticas aí correram cerca de um mês, até que houve a garantia, a Alemanha garantiu que entraria na guerra ao lado do Império Austro-Húngaro. Então, cerca de um mês depois, o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia, imediatamente a Rússia declara guerra ao Império Austro-Húngaro e a Alemanha declara guerra à Sérvia e à Rússia e por aí vai. Só que aí também havia acordos, alianças entre a Rússia e a França. A França queria se vingar de uma derrota em 1870 para a Alemanha, onde ela perdeu um território riquíssimo em minérios, a Alsácia-Lorena, e havia também um sentimento nacionalista na França, o revanchismo francês. A França tinha também acordos com a Rússia, ou seja, vamos isolar a Alemanha. Ela está no meio. E se houver guerra, ela será atacada tanto por nós franceses como pelos russos. A França também declara guerra à Alemanha, ao Império Austro-Húngaro. Ou seja, formaram-se dois blocos. Tínhamos a Tríplice Entente, França, Rússia, Inglaterra. Depois a Itália vem, a Itália começa na Tríplice Aliança, depois passa para a Tríplice Entente. Depois vão aderindo outros países. E tínhamos a Tríplice Aliança, que era a Alemanha, Império Austro-Húngaro, Império Otomano, que é a atual Turquia e outros países. A Inglaterra aderiu à Tríplice Entente porque temia que, se França e Rússia perdessem para a Alemanha e Áustria e Império Otomano, o poderio alemão se tornaria ainda maior. E aos poucos esses dois blocos vão se consolidando. E a Itália começa no lado da Tríplice Aliança e depois, almejando territórios, passa para o lado da Tríplice Entente. Então temos aí um conflito que parecia ser apenas regional e que vai se tornar mundial. Embora a maior parte dos conflitos tenham ocorrido ali no Ocidente e ali na região da Turquia, Oriente Próximo, etc. Mas os Estados Unidos, alguém perguntaria, por que eles não entraram logo no início? Já era uma potência, não era a maior potência do mundo, mas vai se tornar. A maior potência ainda era a Inglaterra, ameaçada de perto pela Alemanha. Os Estados Unidos declaram seu apoio à Tríplice Entente, ou seja, Inglaterra, França, Rússia, mas deixam claro que só entrarão na guerra em caso de serem atacados. É preciso que o Congresso autorize o presidente a declarar guerra. E o tempo foi passando e os alemães, para prejudicarem a logística da guerra, os americanos enviando suprimentos, armas, etc., os navios mercantes americanos passam a ser atacados ali no Atlântico Norte e vai matando ali americanos, vai dando um prejuízo às empresas. Então chega um momento em que os americanos resolvem declarar guerra, né? Certo? Que ele está matando, destruindo, acabando e fica por isso mesmo. Então vamos entrar na guerra. Em 1917, os Estados Unidos declaram guerra à Tríplice Aliança. Assim também o Brasil entrou na guerra já no final. Em 1918, como vocês viram na Revolução Russa, a Rússia sai da guerra. O governo bolchevique chega ao poder e negocia a paz com a Alemanha em troca da entrega de territórios para a Alemanha e sai da guerra. A entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial em 1918 não significou o fim do conflito. O fim do conflito virá com a rendição alemã, e esta rendição foi provocada muito mais pelo fim da monarquia e a introdução da República de Weimar do que pela entrada americana no conflito. Uma característica marcante desta guerra foi a guerra estática, ou seja, a maior parte do conflito foi travada nas trincheiras. Porque chegou ali pela França, uma parte da França e da Bélgica, a guerra ficou praticamente paralisada. Ninguém avançava muito e os avanços insignificantes. Então a guerra de trincheira é um negócio terrível, toda a guerra é, né? Mas segundo especialistas,
certo? Uma desgraça total, um dos piores tipos de guerra que pode existir. A partir da invenção do tanque, os ingleses inventam um tanque de guerra, é que aos poucos a Tríplice Entente vai avançando. Foi uma guerra bastante tecnológica, já temos submarinos, o uso dos aviões, química, terrível guerra química, os gases tóxicos, que de tão terríveis acabaram fazendo acordos para que não fossem mais utilizados em guerras. Com a entrada dos Estados Unidos, a Alemanha vai perdendo terreno e vai tendo que recuar. Só que aí ocorre uma tomada de poder na Alemanha, a monarquia é destituída, instala-se uma república, chamada República de Weimar, e o governo republicano resolve render-se. Ainda a Alemanha não tinha sido invadida, estava prestes a ser invadida, mas não tinha sido. Com a rendição alemã ocorre justamente o encerramento da guerra. E agora, quem vai pagar por essa guerra? Os vencedores e os perdedores reúnem-se em Versalhes, na França. Estados Unidos, França, Inglaterra e Itália vão impor as condições e a Alemanha é declarada culpada, condenada a pagar uma indenização gigantesca. O seu exército fica reduzido a uma fração irrisória, fica proibida de fabricar armamentos. Uma região ali da Alemanha, também rica em minérios, a região do Ruhr fica ocupada pela França. A Alemanha devolve a Alsácia-Lorena, os territórios conquistados a partir do acordo com a Rússia, eles não são mais alemães, a Alemanha perde todas as suas colônias. Então foi uma imposição tão terrível que até o presidente dos Estados Unidos, o Woodrow Wilson, foi contra. Ele chegou a afirmar que não se pode humilhar um país como a Alemanha dessa maneira, porque a Alemanha é uma potência e isso aí pode provocar alguma coisa ruim no futuro. Então ele estava prevendo o que iria acontecer.